Bem, amigos do Free Fire, aquele videozinho da semana, como fazemos sempre, e hoje vamos falar, assim, de algo um pouco mais atrás. Vamos falar dos 7 melhores goleiros da década retrasada, da época de 2000 a 2010, que estavam em atividades naquela época. E tinha uma rapaziada boa. E tem uns que continuou para as outras décadas também, né? Sim. Mas a rapaziada daquela época gostava pra caramba. Pra mim ali era uma época muito boa de goleiro, velho. Eu acho que, tipo, em questão de história, eu acho que é da década retrasada mesmo. E, tipo, hoje em dia não tem muito aquele goleiro que você chama muita atenção. Óbvio que vai ter o Neuer, Alisson, Lloris, esses caras de sempre. Denis. Tem também o Jandrei. Tem um goleiro assim. Tem o Vitor. Pegou pênalti de Libertadores, tá? Finalzinho. Oxi, sempre final, filho. Finalzinho do jogo, tava lá, pegando pênalti. Mas nada, pelo menos pra mim particularmente, se compara aos goleiros daquela época. É que pra você pega bastante, porque eu sou de 2003, então não acompanhei muito, né? Mas óbvio que alguns eu vi, tipo, no final de carreira, e mesmo assim eram extraordinários e tal. Mas pra você, tipo, é mais marcante porque você já aproveitou muitas décadas. Tá me chamando louco, caralho. Nossa, me chamou de velho. Mano. Muitas não, mas um pouquinho. Mano, vamos assistir velho. Mas vamos lá. Começando pelo nosso primeiro goleiro, Peter Cech. Cara, era bom ele. Eu gostava pra caramba da época dele no Chelsea. Ele era o famoso goleiro de capacete. Sim. Porque é um bagulho muito diferencial. Óbvio que é igual o Davids com óculos. É um bagulho que você não vê todo dia. E o Peter Cech, mesmo assim, com capacete sempre foi um ótimo goleiro. Não tem o que falar. Até no final de carreira, quando ele jogou no Arsenal, foi no final de carreira, o cara catava de qualquer jeito. Nossa, ele catava muito, cara. Eu lembro de defesa dele fantástica no Chelsea. E, cara, ele foi de uma seleção que você não espera ter tanto destaque, que é a República Tcheca. Não tem, na verdade, né? Não tem. Eu tentei ser humilde. Quantas Copas a República Tcheca já jogou? Eu lembro da de 2006, que pra mim é uma das melhores Copas que eu já assisti. Se não a melhor Copa que eu já assisti. Acho que foi a última. Foi a última Copa que a República Tcheca jogou. É porque era famoso por causa do Peter Cech, né? Sim. É a mesma coisa você falar do Oblak. O Oblak é da Eslovênia ou Eslováquia? Acho que é Eslovênia. Rapaz, nem eu sabia. O que? Que diferença? Não sabe. O cara não vai jogar uma Copa. Eu acho que é mais relevante a vida dele no time do que na seleção. Então, ele não vai jogar uma Copa, não vai ter aquele coisa de expressividade. Não vai. Tipo, dá dó. Pô, imagina o Peter Cech goleiro da Inglaterra, sei lá. Pô, ia ter muita coisa, muito mais história pra falar, mas mesmo assim, tipo, não é preconceito com esses países, mas, pô, o Peter Cech é monstruoso, não tem o que falar do Peter Cech. E na toa ganhou a Champions League pegando o pênalti do Robin na final, tá? Prorrogação, não pode esquecer. Mas é um lendário goleiro do Chelsea e um dos ótimos goleiros que já teve. E nessa nossa lista de goleiros, não pode faltar goleiro BR, goleiro do nosso país que pegou Toda pra lista caramba. tem que ter. Toda lista tem que ter um BR, pelo menos, porque a gente dá valor no nosso país, dê valor no nosso país também, você que tá assistindo. Mas Dida é um goleiro do tesão, né? É porque é o Dida. Mas o Dida é o Dida. O que você vai falar do Dida? Cara, o Dida... Por mais que ele foi reserva do Marcos na Copa do Mundo... 2002... Mas não deixa... também o Brasil tinha Rogério Ceni, Marcos e Dida. Tava bem servido. Qualquer um ali que fosse... Tava bem servidaço. É igual hoje em dia. Hoje em dia, pra mim, qualquer um. Óbvio que eu prefiro o Alisson, mas pode Ederson, pode o Everton, Santos, porque são ótimos goleiros. Mas antigamente não tinha comparação. E o Dida, ele era conhecido por pegar pênalti pra caramba. Famoso pegador de pênalti. Não à toa que ele foi... Corinthians campeão mundial, com ele pegando um pênalti, acho que foi contra o Real Madrid. Mas também teve a época Liverpool e Milan. Naquela final lá incrível. Pô, não tem o que falar. Ele pegou também, né? Pegou também pênalti, porque foi muito pênalti a decisão. Na real, ele pegou muita... Não pode esquecer do pênalti do Pato. O famoso pênalti do Pato que deu briga. O cara tentou dar uma cavadinha no Dida. Nossa, entendeu? É sério. O cara não tem uma fama de pegador de pênalti à toa, né? Mas mesmo assim, o Dida é campeão do mundo. Jogou em 2006? Jogou. Foi naquela seleção
do quarteto, mas não deu certo. Mas não deixa de ser um ótimo goleiro, ganhou Champions, ganhou tudo. O Dida e o Cafu são os únicos jogadores que têm tudo na carreira. Tudo mesmo. Copa do Mundo, Copa América, Copa das Confederações, tem Champions League, Mundial, Campeonato Italiano. O goleiro ganhou tanta coisa. É os dois. O Cafu e o Dida são os jogadores que ganharam tudo. Com o Milan naquela época. Não só com o Milan, mas na carreira mesmo. Ele tem Libertadores, ele tem Libertadores, Mundial. Seleção, tem muita coisa. Então, ele ganhou tudo pela seleção, time, qualquer time que o Dida jogou, ele jogou muito. E goleiro que também não pode faltar é um cara que marcou muito num time que hoje em dia não é grande coisa. Que assim, é um time com sua importância histórica, tem presença de camiseta, mas tá matando muito jogador aí. Mas na época dele esse time era muito bom. A época de Van der Sar no Manchester United era muito bom. Não só o Van der Sar, mas como Alex Ferguson, né? Também, Alex como Ferguson. todo. Depois que esse cara saiu... Esquece Manchester. Existe Manchester United? É o cemitério de jogadores. Antes era o Arsenal, até que o Arsenal tá bem. Não vou mentir, Gabriel Jesus, cara. Mas o United tem essa fama hoje em dia. Mas Van der Sar, mano. Puta Cara, que goleiro. Ele fez cada defesa pela Holanda que eu vi naquela Copa que eu assisti em 2006. Por pouco não ganhou uma Copa. E por pouco não ganhou uma Copa. 2010. Cara. Velho, caraca, ele catava muito esse goleiro. Ele é muito bom. E ele foi um jogador histórico pro Manchester United. Não só do United, mas como da Holanda, do Ajax. Esse cara é lendário. Eu lembro pouco dele, mas assim, o que eu vi foi fantástico. As defesas eram fantásticas. É que ele fica um pouco lembrado também por ter jogado contra o Barcelona do Guardiola, que foi aquela final lá que... 3-1, eu lembro. Foi. Então... Acho que Wembley. Não foi culpa dele, até porque era o Barcelona, né? Voando com o Messi. Eu lembro dele fazer defesas boas, porque, cara, é muito difícil ter, tipo, um Messi, Villa, com Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro, Piquet, Daniel Alves. A comanda de Guardiola era muito difícil. Um homem como o Van der Sar segurar tanta gente. Mas mesmo assim, chegou ao final de Champions, foi campeão da Champions contra o Chelsea. Mas mesmo assim, não deixa de ser um goleiro histórico e ótimo. É porque ele entra naquela frase de tipo, jogador com pouca mídia e muito futebol. Sim. Porque se você perguntar pra pessoa qual é os maiores goleiros que ela acha, ela não vai citar o Van der Sar. Não vai. Mas não deixa de ser fantástico o que o Van der Sar fez pro futebol e principalmente pro United, né? Mas fez assim, encontrou um substituto melhor, não melhor, mas chegou ali um pouquinho, que é o De Gea hoje em dia. E não podemos deixar um pra trás, que já foi campeão mundial, também conquistou muita coisa. Teve sua saída assim meio dividida por algumas opiniões, mas Casillas foi um goleiro e tanto. Na real, nem foi culpa do Casillas, né? Foi o Real Madrid, o jeito que o Real Madrid cuida dos seus ídolos, né? Ele acabou meio que saindo pela porta dos fundos. Mas o que vai falar do Casillas? Cara, Casillas, ele defendeu tudo. Cara, ele ganhou tudo mesmo. E ele foi um ótimo goleiro pro time do Real Madrid. Fechava certinho aquela equipe do Real Madrid, liderava, comandava a Espanha, foi campeão mundial, fez aquela defesa contra o Robin, que foi lendária. Foi a do pé. Foda. Não tem que falar do Casillas. Eu peguei bastante o Casillas, esse eu posso falar que eu peguei bastante. E ele também pegou a geração da Espanha, né? Ganhou Eurocopa, ganhou a Copa do Mundo. Ele pegou a época do... Foi o Vicente Del Bosque, né? Que comandou essa Espanha. Azura. Que, cara, dominava o jogo do começo ao fim. Mas era um goleiro que, cara, eu já vi defesas do Casillas. É que eu não lembro, mas foi uma contra o Sevilha, que o cara cruzou e, tipo, o cara teve todo o gol pra ele chutar. E o Casillas, é tipo a do Marcelo Groi. Sei. Tem uma assim, mas é muito bonita, muito. E, o Casillas catou demais, não tem o que falar, bicho. Além de muito título, o cara é foda pra caralho. E acho que é o melhor goleiro da história do Real Madrid. Não sei. Eu também acho que é o melhor goleiro da história do Real Madrid, na minha opinião. Só saiu pela importância. Só saiu uma forma que eu acho que não foi muito, tipo, agradável. Condizente com o que ele fez. Sim, exatamente. Entendeu? Mas não deixa de ser um puta de um goleiro. E novamente, voltando em goleiro BR, tem... Que sofreu em 2014. Semifinal de Copa. Não foi culpa dele. Não venha falar que... Pode falar quem é.
O João já deu spoiler já, então não vou ficar de cerimônia. Júlio César catou muito, principalmente na fase da Inter Não de foi Milão. culpa dele. Tem gente que bota a culpa no Júlio César, mas não tinha como, porque foi um bombardeio que, cara, não tinha o que fazer. Mas, sabe? assim, eu acho que é desnecessário total esse julgamento. É um puta de um goleiro. E quem viu o Júlio César mesmo, quem acompanhou o auge? Júlio César... Na Inter de Milão? Cara, 2009, 2010... Pô, Fantástico. velho, ele parou o Barça. Ele conseguiu dar conta do Barcelona, Fantástico. Não, Claro, tem os falando méritos também da equipe Inter de Milão naquela época. que era boa pra caralho. Pelo José Mourinho. José Mourinho, Special One. E ele foi fundamental naquela partida, que ele fez umas defesas fantásticas. Ele parou a do Messi no cantinho. Pô, Júlio César no auge é um bagulho inexplicável de bom. Bom demais. Não foi culpa dele também, contra a Holanda em 2010, que até o Felipe Melo cagou tudo, né? Mas, pô, não deixa, tipo... Pô, o Júlio César captou demais, mano. Mas eu lembro, Demais, eu demais. lembro que tava uma baita... Porque assim, teve a Copa de 2006 que a gente perdeu pra França. Que era o Aí Dida. ficou uma procura de goleiro, porque ficava tipo chamando um e chamava outro. Aí Vini Mestre aparecia. Até que teve uma partida contra o Uruguai, que o Brasil ganhou de 2-1 no Morumbi, que ele catou muito. E ali ele, cara, ficou. Os caras pensaram, não, é ele. Não tem mais o que duvidar. É esse cara que a gente E a precisa. escolha foi certa. O Brasil sempre teve goleiros bons, né? Não tem o que discutir, mano. Se fosse pra listar goleiros brasileiros, tinha Marcos, tinha Rogério Ceni, Cássio. Pô, A gente já teve uma escola que fundava goleiros aqui no Brasil. hoje tem, mas não com tanta frequência igual tinha antigamente. Mas Júlio César é uma dessas, né? Não tem o que falar. Cara, o principal não foi, tipo, muitas coisas que o Júlio César fez. Foi a temporada excelente que ele fez. Não é à toa que ele foi o melhor goleiro da Europa, melhor goleiro do mundo, ganhou a Champions League, ganhou o Mundial, ganhou o Campeonato Italiano. Ele só não ganhou muita coisa com o Brasil, acho que ele só ganhou a Copa das Confederações, que foi contra os Estados Unidos. Sim. Eu acho que ele nunca foi muito de título, mas e sim pelo performance dele, né? Sim, exato. Então, tipo, o Júlio Ele César... não numerou títulos, mas mostrou muita performance. Até quando ele voltou pro Flamengo agora acho que foi em 2017, 2018 que ele voltou pro Flamengo pra encerrar a carreira. Ele fez um curto tempo ali, acho que de 4 meses, 6 meses, muito bons. Tipo, teve muitas defesas dele, tipo, por mais que ele esteja velho, né? Mas, pô, não deixou de, tipo, perder o ritmo assim, sabe? E teve um goleiro muito histórico também. E ele é meio cabeça quente. O estouradaço pra caramba. Mas ele foi considerado um dos maiores muros que já existiu debaixo das traves do futebol. Oliver Kahn. Oliver Kahn, não tem o que falar. O cara é simplesmente histórico. Esse eu não peguei nada, mas pelo que eu vi, tipo, óbvio que hoje em dia você vê YouTube, essas coisas é mais fácil de você ver, mas o que não pode esquecer é que ele é pirado das ideias. Ele é loucão. Ele é Tem retardado. ele usando boné, sabe? A maior injustiça que eu acho do Oliver Kahn é ele ter sido o melhor jogador da Copa de 2002. Que não, foi o Ronaldo. É que antigamente eles davam um prêmio antes da final. Eu lembro que nessa época estavam falando que ele tava sem levar gols há muito tempo. Era. Aí até ele trombar com o Ronaldo e sofreu os dois que acabou com a Mas também não era qualquer um, né? É, que tava jogando com o Ronaldo. Natan tomou 2. Tomou E um 2. deles foi falha dele. Sim. Ele, o rival, sei lá, acho que foi o rival que chutou, ele soltou assim, o Ronaldo fez. Sim, eu lembro que ele Mas foi não fazer deixa de caixa. ser um puta de um goleiro também. Ganhou uma Champions League, ganhou o campeonato alemão e é uma lenda histórica do Bayern. E o Bayern é muito bem servido de goleiro, né? Hoje em dia nem se fala, né? Mas, pô, o Oliver Kahn, além dele ser muito estourado, ele... Estourado das ideias, mas ele tem defesa muito foda mesmo. E, tipo, não dá pra falar muito porque eu não acompanhei bastante, né? Não é à toa que o último, aí eu posso falar à vontade, até abrir meu coração. Mas o Oliver Kahn sempre foi um monstro E ele até, mas eu lembro que ele foi tão monstro que ele até chegou a competir, se eu não me engano, até competir como o melhor. Ele foi... Se eu não me engano, ele já foi o melhor do mundo. Se eu não me engano. Acho que ele já foi o melhor do mundo, assim, em si, de jogadores. Agora, pra fechar a nossa lista, temos um querido Esse é de coração. tiozão velhinho. Até hoje. O cara não para, Cara, tem até quase- hoje. Se não tiver 45 anos, pô... Ele tem o Rogério também, que particularmente sendo Chegou até os clubista. 42.
que ele também tem essa questão de idade, mas eu ia falar uma questão sentimental por mim, de goleiro como exemplo. Mas internacionalmente tem esse cara que a gente vai facilitar ele agora, que pra mim é o melhor da história. Podem falar o que quiser, falem à vontade, discordem, tô nem aí. Mas eu guardo ele no meu coração por ele ter feito uma Copa extraordinária que foi de 2006 e ter jogado por um clube e ter feito uma ótima performance por esse clube. Gianluigi Buffon. Mas, tipo, não só pela Copa, mas em si pela toda a carreira. Eu não tenho o que falar do Buffon. O Buffon é, tipo, é o goleiro que eu mais gosto da minha vida. Na minha vida inteira. Óbvio que eu não acho ele o melhor da história. Eu ainda acho o Neuer ainda... Maior. Também tem essa questão do Neuer. Neuer, eu acho que ele é o maior e o melhor, mas o Buffon não fica muito atrás. Mas o Buffon é muito goleiro foda. Foda. E, tipo, ele é uma inspiração pra mim, sabe? Eu que gosto de goleiro, meio que esse vídeo é destinado à minha pessoa, mas o Buffon é uma inspiração, pô, não tem o que falar. Infelizmente não tem uma Champions League. É triste isso, porque ele já teve contra o Barcelona em 2015 e contra o Real Madrid em 2017, se eu não me engano. Mas, pô, o Buffon é fantástico. Uma dentro que eu queria falar também sobre a questão de goleiro, é porque eu já fui goleiro em escolinha de futebol, tentei desenvolver algum tipo de carreira quando eu era mais novo. Não deu muito certo, mas eu tentei como goleiro. E, cara, é louco você ter essa perspectiva de como é ser goleiro, porque... Você tem toda a visão do campo, como meu treinador que cuidava de mim na época falava, ele dizia, você é o cara responsável por orientar o time, porque tirando a galera que tá vendo o jogo, a outra pessoa em volta do estádio que está vendo o campo inteiro é você, goleiro. E sem falar que goleiro é não a posição mais importante, né? Porque se não fosse o goleiro, hoje em dia... E ele é a última esperança do time para que ele não sofra um gol. E pode decidir jogo em penalidade... Sabe, um pênalti decisivo, assim como o Rogério foi em gols e em defesas também. Mas goleiro... E é uma profissão dentro do futebol que eu acho muito desvalorizada, porque qualquer erro ele já é muito crucificado e aquilo marca muito o goleiro. É óbvio que, tipo, pô, tem erros que ficam na história, como o Karius, entendeu? Tem erros que ficam na história, você não consegue compreender, mas toda a segurança praticamente do time passa pelo goleiro. Tipo, meio que o goleiro ali é o que mais você tem que ter segurança. Eu considero que existem dois capitães dentro de campo para conversar com o time, que é o capitão que pode ser um jogador ali da zaga pro meio do campo em diante, e o goleiro, porque como eu falei, ele é o único cara que tem aquela visão toda ali entre as quatro linhas. Não é à toa que tem muito goleiro que é capitão do time. Rogério Ceni, Marcos, o Neuer, o Buffon, tem o Júlio César já foi. Júlio César, o Rogério, Dida... Então, tipo, tem uma porrada de goleiro que Então, ele é a esperança, ele é os olhos, ele possivelmente é uma liderança também, e um certo cérebro. E é um cara decisivo. E é um cara decisivo. Então, ele é o que ele pode definir muita coisa. E eu acho que acaba sendo muito crucificado. E voltando no Buffon, tipo, o Buffon é praticamente de muitas épocas, assim como meu pai, comigo, sabe? É um cara que vai ser lembrado na história, principalmente por mim, sabe? Lembrar como o Buffon era, sabe? O cara já tá com quase 46 anos, não sei quantos anos o Buffon tá, e mesmo assim tá jogando, sabe? Isso é impressionante pra um goleiro. Mas Buffon pra mim é o melhor, junto ali com o Neuer, o goleiro da história, né? Não vi o Yashin, mas não deixa de ser um puta de um goleiro e infelizmente não tem Champions League. Isso é um erro muito grande na vida dele, mas não deixa de ser um puta de um goleiro. Isso não desmerece nada. Não é à toa que tem Copa. Então, esses são os nossos 7 goleiros da década retrasada, que foi uma época boa pra caramba de goleiro, principalmente pra mim. E o João, mesmo não tendo pegado tanto, ele lembra de grandes fenômenos que apareceram debaixo da trave naquela época, que fizeram milagres, defesas sensacionais. E sabe o que seria sensacional? Você deixar seu like aqui embaixo. Não é à toa que pode motivar a gente a fazer dessa década, né? Sim, se você deixar uns likes aí embaixo pra nós, a gente fala dessa última década, 2010 a 2020. Então, dá uma ajuda pra nós, deixando seu like, comenta aí embaixo quais os goleiros que você mais gosta, pode falar da década retrasada, da década atual, tanto faz, fala quem você quiser falar de goleiro aí, que a gente vai dar uma olhadinha. Segue o João em outras redes sociais que ele tá produzindo conteúdo por outras redes também, então dá essa força pra nós, que essas redes vão estar tudo aqui embaixo, se inscreve no canal, e até a próxima. Valeu!